Olá você, telespectadora. Olá você, telespectador da TV Cultura. A partir de agora você acompanha a edição desta quarta-feira do Opinião Litoral. Vão participar comentando as notícias com você o Benjamin Rodrigues Lopes, que é médico, o Marcelo Pavão, que é advogado e jornalista, e a gente recebe nesse primeiro bloco a escritora Fabi Mesquita Guarani. Bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Você vai contar pra gente a história do Prêmio Jabuti, né, do livro Álbum Guerreiras da Ancestralidade. Isso, olha só. Fabi, antes de você começar, eu queria só fazer um pedido de desculpas. Porque assim, eu adoro livros. E eu acho que fui o único que olhei a premiação Jabuti de cabo a rabo, porque eu queria achar a minha escritora favorita, Carla Madeira. Não ganhou Jabuti. Quando eu descobri que você ganhou e eu não vi teu nome lá, eu peço milhões de desculpas. É um orgulho enorme para a gente ter uma santista contemplada com esse, que é um verdadeiro Oscar. Milhões e milhões de parabéns. Eu precisava falar isso para você, te dar um abraço. Olha só, a Carla Madeira, ela agora está sendo homenageada no Festival de Literatura de Genebra, né, da Suíça. Então, foi uma pena realmente, mas ela... Foi um orgulho ter você, fiquei mais contente. Mas assim, olha, o que acontece? Por que você não viu meu nome? Esse trabalho é um trabalho bem diferente, ele foi um trabalho que foi feito a muitas mãos, por isso que provavelmente saiu o nome da Eva Potiguara, que foi a organizadora, eu sou uma das coautoras, porque qual é a questão? A gente tem 1% mais ou menos de literatura brasileira hoje que é indígena, ou menos até. A gente fala muitas vezes da invisibilidade de povos e de etnias, mas assim, o povo indígena ainda mais, né, até mais do que o povo negro, que tem esse problema tão sério de racismo estrutural no Brasil, a gente consegue ficar ainda um pouco mais abaixo. Então a gente a Eva Potiguara, ela é uma indígena que desenvolveu um projeto muito interessante no sentido de ajudar mulheres no seu caminho de retomada ancestral. E aí ela começou a contar histórias de várias mulheres, com o apoio da Vanessa Raton, que também é daqui, está aqui, jornalista daqui da Baixada, que inclusive voltou a morar em Santos. E a Eva e a Vanessa desenvolveram esse projeto de buscar mulheres em todo o Brasil e contar a história dessas mulheres. Só que a ideia não era uma pessoa contando a história, era cada mulher contando a sua história. A grande dificuldade é que você encontra mulheres que ainda estão aldeadas, que não estão tão em contato, por exemplo, com a literatura, do ponto de vista da literatura colonizada. E essas mulheres iam escrevendo e quando necessário, a gente contribuía, né, no sentido de ajudá-las a contar as histórias. Então, aqui, no nosso livro, a gente tem muitas histórias. Cada página dessa é uma mulher brasileira indígena. Você contribui em quantas dessas histórias? Então, quando a gente ajuda uma mulher a escrever a história, é ela que assina, mesmo que alguém tenha contribuído. Então, cada uma é autora, é até simbólico. Cada uma entra no livro autora da sua história. E aí a gente junta e tenta, de alguma forma, contar a história do nosso país pelos olhos dessas mulheres. Então, muitas estão contando já as suas histórias de vida enquanto indígenas que nasceram aldeadas e seguiram aldeadas. Algumas nasceram aldeadas, foram para contexto urbano, e tem pessoas como eu e outras mulheres que foram completamente alijadas do seu passado e da sua cultura, e um belo dia cai a ficha e fala, tem alguma coisa errada. A gente tem aquela sensação, e aí um dia cai e fala, realmente eu não faço parte desse métier aqui, porque eu não sou realmente desse métier. Eu sou indígena, eu sou preta. Sabe quando a pessoa pensa, eu sou parda? Não, eu sou preta. Não, eu sou indígena. Eu não sou descendente de indígena, eu sou indígena. Pavão. Benjamin, você não quer fazer? Você Quero. É um assunto que me interessa. Pois eu faço porque eu quero. Assim, até porque eu vou brincar de minoria. Eu não sou preto, não sou indígena e não sou mulher. Mas eu acho que a beleza desse projeto... Fala que é careca. E tem os gordinhos, né? Fala, eu sou careca e gordinho. É que aí nós já temos também a bancada de ajuda. Claro. Já deixamos na minoria. Mas, Fabi, eu acho que é muito interessante o que você coloca. Neste momento eu estou lendo um livro sobre a história dos persas. Só que contado a partir de fontes persas. A história
via de regra, é construída pelos vencedores. E após o massacre que foi a descoberta, ou a colonização do Brasil, há um massacre de fato, os índios foram mortos, infectados, caçados, escravizados. Mas o massacre maior talvez tenha sido na sua cultura. E por ser uma cultura de tradição oral, foi muito difícil registrar. Acho que a beleza é dar a voz para quem tinha a voz, mas não tinha a letra. Acho que essa é a genialidade da ação de vocês. E acho que tem uma coisa assim, bem profunda nisso, porque nos primeiros 100 anos da história do Brasil, a gente teve 90% das nações indígenas dizimadas. A gente, 90%. E a gente persistiu, resistiu, e no último IBGE nós éramos mais de 1 milhão. E é muito importante, a gente tem falado para as pessoas se reconhecerem enquanto indígenas, porque quanto menos pessoas, porque a gente fala, né, minorias, não são minorias, quando se fala negros minorias, LGBTs minorias, não são minorias, são grupos minorizados, porque tá cheio de LGBT, né? Tem uns que ainda são obrigados a ficar no armário, e aí quando você vai ver, são muitas pessoas negros, nós temos mais negros do que brancos, por que a gente ainda chama de minoria? Então, quando a gente fala, no caso das indígenas, é bem isso, a gente tem essa coisa que é oral. E o grande genocídio, que foi uma tentativa de fazer uma raça brasileira, que seria o misto de todas as raças, né? E essa falácia da democracia racial no Brasil, porque não existe essa democracia de fato. Então, de certo modo, a miscigenação no Brasil foi uma forma de genocídio, foi uma forma de extermínio. Até porque era um plano mesmo, né? Quando você vai ler registros históricos, isso foi uma coisa planejada. Então, os brancos iam lá, tomavam as mulheres indígenas no laço, como se fala, laçavam essas mulheres, engravidavam essas mulheres, e aí elas passavam a ter filhos mestiços que iam ficando cada vez mais brancos, porque daí o filho dessa se relacionava com outra pessoa branca e aí ia cada vez mais embranquecendo, não só a pele, mas, por exemplo, eu não consigo saber qual é meu sobrenome. Qual seria o meu nome? Você até descobrir. adotou o Guarani? Eu sou Guarani Imbiá. Eu descobri, como a Vanessa, porque nós somos das aldeias de Bertioga. E as aldeias de Bertioga eram aldeias de Guaranis Imbiás. Nós temos também Mongaguá. Aqui no nosso entorno, na verdade, a nossa cidade praticamente inteira deve ser Guarani, se as pessoas começarem a procurar as suas origens. Raramente as pessoas aqui em Santos se apresentam como caiçaras, né? E caiçara também é de certo modo um povo, uma minoria. E até a Ludmila Rossi faz esse trabalho muito bem de resgatar esse orgulho da gente dizer que a gente é caiçara, faz um trabalho muito bonito, mulher importante aí. E é isso, porque a gente não consegue resgatar totalmente. Então, a partir daqui, é como se a gente retomasse um vínculo, tentasse pegar o fio da meada. São quantas histórias? Olha, são muitas. Muitas, dezenas aqui. Números. Boa tarde a todos. Eu pedi até depois do Benjamin, porque eu preciso fazer umas inconfidências, né? A Fabiana é minha colega. Eu tenho a honra de ter estudado jornalismo com ela. A honra é minha. Então eu conheço a Fabiana já faz alguns natais. Opa! Né? E eu queria fazer um testemunho, acima de tudo, como eu fiz quando o Fábio Mesquita esteve aqui, que a gente agradeceu ao trabalho dele em relação à AIDS, em relação à saúde mundial. E eu quero fazer uma inconfidência em relação à Fabiana e uma pergunta de caráter sentimental. Primeira inconfidência, eu vou chamar de menina, essa moça, essa mulher, enfim, essa entidade que está aqui na mesa, quando estava tendo o golpe de Estado em Myanmar, do outro lado do planeta, que ninguém noticiava, ela estava morando em Myanmar, ela pegava o celular, gravava áudios e vídeos no WhatsApp, pedindo para que a gente encaminhasse para a imprensa, para que o mundo soubesse o que estava acontecendo, as pessoas aterrorizadas lá em Myanmar. E por que eu faço essa inconfidência? Porque desde que eu conheço a Fabiana, ela nunca se escondeu de levantar bandeiras, de botar a cara a tapa, de ir atrás. Então, esse trabalho, esse Prêmio Jabuti,
ele é de décadas de trabalho, ele é de muita perseverança, é um trabalho com amor, é um trabalho que a gente sente a terra nas unhas mesmo, ali de cavocada coisa. Então, assim, eu tenho um profundo orgulho de chamar essa mulher aqui de amiga, de colega, de companheira, de qualquer coisa que a gente possa, porque ela merece, e toda a equipe dela. Então eu quero te falar obrigado, obrigado, obrigado. Os povos indígenas, os povos originários, os povos não originários, nós estamos vendo xenofobia agora com afegãos, com vietnamitas, que estão todos no mesmo balaio. E esse trabalho que vocês fazem é maravilhoso. E agora eu quero fazer a pergunta de caráter emocional. Nós temos um amigo que você falou, que participou e que infelizmente não está mais no nosso plano, que é o Marcos Vinícius Batista, Marcão. Queria saber qual foi a influência do Marcão, jornalista aqui da região, que teve em todas as casas, nesse trabalho, porque você, na hora que eu descobri, que você comunicou no grupo, tem um grupo de WhatsApp da nossa classe, a turma Rufus, o lenhador, abraço para todo mundo que está nos assistindo. No exato momento, estava todo mundo dando parabéns para ela, a primeira coisa que a Fabiana fez foi registrar. Agradeço muito ao Marcão, porque ele faz parte. Então, essa humildade, essa integridade, essa bandeira ética e moral que você representa, fala pra gente, o que o Marcão tem a ver também com esse trabalho? Tô até desacorçoada, né? Depois de tudo isso. E é completamente recíproco, viu, Pavão? Porque você me ensinou muito, o teu exemplo, você é uma pessoa extremamente querida, amo demais. Então, o Marcos, quando eu estava em Mianmar, nesse processo, a gente estava muito próximo, né? O Marcos estava em processo de separação, problemas, questões profissionais, e a gente ficou muito próximo, mais do que nunca. A gente conversava todos os dias, passava ali, varava madrugadas conversando, e ele confidenciou que o sonho dele era ganhar um jabuti. E aí eu comecei a conversar com ele e falei, vou te assessorar. E aí a gente começou a fazer todo um trabalho, ele ainda falou, vamos fazer um trabalho com relação a ele como psicólogo também. Eu também tenho um sonho de ganhar jabuti. Ah, tá bom. Só que ele morreu. Pensa bem. Ele é eterno, ele é eterno. Então, o Marcos Vinícius, ele foi estagiário na primeira redação de telejornalismo daqui da Baixada Santista, que era da TV Mar Manchete Opinião, e eu era o editor. Ele começou a carreira dele comigo. É uma pessoa incrível. E aí eu falava isso, eu vou te ajudar, vamos lá, vamos trabalhar em você, recuperar aí essa autoestima, passando muito perrengue, problema de saúde. A gente, inclusive a turma Rufus, trabalhando muito com esse amor. E aí a gente começou a fazer planos, sabe? Inclusive de publicar juntos e de ter um trabalho mesmo de comunicação para divulgar o trabalho dele, porque ele era tão humilde que às vezes as pessoas não sabiam o que ele fazia. E aí ele entrou nesse processo porque eu dizia que eu era que eu tinha uma ancestralidade indígena. E aí, quando surgiu a possibilidade de participar desse livro, foi assim um edital aberto que eu recebi pelo WhatsApp, eu fiquei meio na dúvida se eu podia, e aí a Eva perguntou, você se autodeclara indígena? Eu falei, eu não tô a fim de ser cancelada, vão dizer que é aculturação e tal, porque o processo do movimento negro e do movimento indígena são diferentes, são situações diferentes. E aí eu assumi a partir desse momento, e o Marcos foi extremamente importante, porque primeiro que ele me reconhecia como uma mulher indígena, às vezes ele falava assim, manda um beijo para minha indinha, para minha indiazinha e tal. E aí uma vez a gente decidiu experimentar a medicina da floresta, e a gente experimentou juntos. A gente foi juntos tomar ayahuasca, a gente teve toda uma série de epifanias que surgiram dali, e aí a gente passou a ter uma conexão ainda mais profunda, e ele sempre me aconselhando, me ajudando. Quando veio, assim, eu vou falar a verdade, eu não sabia direito que a gente estava concorrendo, porque eu estou agora no final do ano com tanta atividade, eu estou trabalhando em 3 organizações ao mesmo tempo, e final de ano junta tudo. Eu não prestei atenção nas conversas de WhatsApp. Aí alguém mandou assim, no reservado, entra no grupo tal, que a gente precisa falar com você. Aí quando eu entrei, estava todo mundo gritando, eu falei, gente, o que aconteceu? Morreu alguém? O que foi? Não, a gente ganhou o jabuti. Eu falei, nossa, mas a gente estava disputando o jabuti? E aí, a primeira coisa que me veio foi, isso era para ser dele.
me deu até uma sensação de não merecimento, sabe? Isso era para ser dele. Ele foi a pessoa que segurou a minha mão, me fez enxergar, me ajudou a me enxergar como mulher indígena, me ajudou a me enxergar como escritora, porque eu sempre escrevi muito, acho até que escrevia bem, mas eu sempre tive essa dificuldade de me reconhecer como escritora. Então, ele me fez enxergar, para além da jornalista, a escritora e poetisa. Olha, falou sem te interromper, já interrompendo. Câmera. Essa é Fabiana Mesquita, uma estrela com luz própria, que emana, e por isso que você é tão brilhante, porque você faz... Esse depoimento que você fez, eu tô arrepiado, porque só uma pessoa com a tua luminosidade é capaz de fazer isso. Olha, Fabiana, foi um prazer receber você aqui. Parabéns pelo Jabuti, parabéns também pelo Marcos, que era um excelente jornalista, uma figura humana muito bacana mesmo, tive o prazer de conviver com ele. E boa sorte aí. Esse foi o primeiro, né? A ancestralidade. A gente encontra onde o livro? Então, era isso que eu ia falar. Esse livro não pode ser vendido. O objetivo dele é ser espalhado por todo o Brasil, para que as pessoas conheçam as histórias, comecem a ler literatura indígena. E existe um link que depois eu posso disponibilizar. Você baixa ele através do link. A gente tem algumas poucas peças impressas, mas a ideia é difundir ao máximo através de links onde todas as escolas possam baixar, universidades, curiosos. É totalmente de graça, gente, e é literatura de qualidade. Guerreiras da ancestralidade, mulherio das letras indígenas. Parabéns Exatamente. E boa sorte nos próximos projetos. Muito obrigada. O Opinião Litoral volta depois do intervalo, que é bem rapidinho. Voltando com a Opinião Litoral desta quarta-feira, Marcelo Pavão, Benjamin Rodrigues Lopes analisam as situações, as notícias com você. Ontem, o presidente da Autoridade Portuária, Anderson Pomini, no lançamento da Frente Parlamentar na Assembleia Legislativa de São Paulo, pela ligação seca, túnel entre Santos e Guarujá, anunciou o início das obras para o final de 2024 ou início de 2025, mas disse que já nas próximas semanas as famílias que moram na Prainha vão ser realocadas, Marcelo Pavão. Paulo, essa é mais uma notícia, né, que foi dada pelo... Como é que você se posiciona, você, Marcelo Pavão, Olha, diante Paulo, dessa notícia? Vamos resgatar, né? A gente aqui no Opinião, nós entrevistamos o então secretário nacional de Portos, no governo anterior, fugiu o nome do... Bolsonaro, o Diogo Piloni. Diogo Piloni. Nós entrevistamos o então secretário nacional de Portos e, em determinado momento, fizemos uma pergunta. Quando era uma época do edital para desestatização da autoridade portuária, e nós fizemos uma pergunta objetiva. A partir da desestatização, quanto tempo para começar a construção do túnel? Ele, na hora, 5 anos. De repente, nós temos uma informação de que em 1 ano as obras terão início. Eu, assim, contrariando, porque eu falei assim, chega de nada contra, né? Vamos acreditar que isso vai sair. Eu, pessoalmente, não acredito nessa história, porque eu não estou vendo as etapas de construção, quem serão os responsáveis, qual a origem do dinheiro, o que foi empenhado, quem é o responsável técnico, eu não vi nada. Eu vi apenas um anúncio na Assembleia Legislativa que apenas inova no local, porque teve inauguração de maquete, já teve página inteira de jornal, já teve anúncio municipal, estadual, federal, e mais uma vez anuncia-se que no final do ano que vem as obras terão início e que começam com a retirada das famílias ali na área de Vicente de Carvalho. Então, assim, Paulo, te respondendo, eu quero acreditar que isso é verdade, mas diante de tanta falta de informação, de tanta falta de objetividade na construção da obra, eu continuo com o manto do São Tomé, só acredito vendo. Espero mais uma vez, porque eu sempre falo isso, o meu objetivo sempre é queimar a língua, porque se eu queimar a língua, pelo menos o túnel sai. Mas
Faz tempo que eu não queimo a língua. Tem um café quente aqui. Então, mas o café não queima. Mas faz tempo que eu não queimo a língua. Porque é aquela tua história, uma obra dessa envergadura, uma obra desse tipo, ela não é apenas o túnel. Tem as ligações, tanto em Santos quanto no Guarujá, tem as suas conexões, e nada disso foi sequer comentado. Então, assim, sinceramente, presidente da autoridade portuária, eu quero mais detalhes. Porque só chegar na Assembleia, ir lá no púlpito e falar, olha, vamos dar início, para mim, nada é a mesma coisa. Benjamin, primeiro, eu não entendo, assim, as pessoas dizerem que faz muito tempo, assim, que se discute essa obra e tal, porque são só 98 anos, né? Não é tanto tempo assim. Para quem tem 10.008, não amanhã. 2014. Não precisa reduzir a minha idade. Mas veja, o presidente, você que é um estudioso, né, de astrologia, você gosta de astrologia, o presidente da autoridade portuária, o Pomini, ontem, ele disse que os astros estão todos alinhados a favor dessa obra. Isso fica para você comentar, eu não sei se estão alinhados ou não, mas ele disse que o governo federal quer a obra, está no PAC, incluiu no PAC, o governo estadual quer a obra, vai ajudar com recursos, e que a autoridade portuária tem em caixa o dinheiro para o início das obras, o que é uma informação bastante importante. Então, agora boa tarde, nosso bloco As cultural. licenças ambientais também foram liberadas. Também, de acordo com o governador Tarcísio, estão liberadas. Eu vi o comentário do alinhamento planetário e eu queria começar dizendo que hoje eu estou numa situação tranquila com o Pavão. Eu vou concordar discordando dele em tudo. Então eu concordo e discordo. Por que eu concordo e discordo? Porque eu vim hoje de bom humor. Eu sou a velhinha de Taubaté. Eu acredito. Ponto. Em que eu acredito? Olha, eu entrevistei o prefeito e eu olho nos olhos do prefeito e vejo uma pessoa com boas intenções. E eu acredito tranquilamente que as obras de Santos um dia vão terminar. Que o túnel, o viaduto vai ser terminado, que a rua vai ser asfaltada. Sem brincadeira, eu conheci o Anderson Pomini em 3 ou 4 episódios. Um, inclusive, muito engraçado, ele estava na Vila na última vez que o Neymar estava lá. O Anderson é corintiano, mas foi assistir o jogo lá da Vila. E eu sinto um executivo, um político, com vontade de mostrar serviço. Tanto que ele é um sobrevivente. Ele sobreviveu ao desmonte da Autoridade Portuária Santista, que estava ligado ao ex-ministro dos Portos, Márcio França, e hoje é ligado a um outro ministro. Então ele necessita mostrar serviço. O Paulo brinca com os 98 anos da ponte túnel. Eu lembro da maquete que o Serra inaugurou. Eu gostaria até de saber onde anda essa maquete. Talvez seja uma boa lápide mais para frente. Mas o que eu quero chamar a atenção para vocês é o seguinte. Antes do projeto que o Pavão não viu, antes dos estudos de impacto ambientais que são ditos que são feitos, mas que a gente não viu, antes do cronograma das obras, que já deve estar sendo pronto, mas a gente não viu ainda, as pessoas serão removidas. Para onde? Que pessoas? Realocadas. É um termo bonito para dizer, vão tirar de lá. Vão pôr aonde? Existe um conjunto habitacional construído já para elas? Acho que a gente precisa discutir. A comunidade da Prainha é uma comunidade que incomoda muito algumas lideranças do Guarujá há muitos anos. Gente incomoda. Eles estão lá, eles vivem em palafitas. Recentemente teve um grande incêndio nessa área. Então eu quero saber a saída. Qual é a saída para essa população? A partir daí, eu posso pensar que esse túnel seja construído. Mas eu também acho que cheira a uma promessa vã. Quero queimar a língua no mesmo café que o Marcelo Pavão tomar. Olha, Paulo, o Benjamin falou que ele é a velhinha de Taubaté. Não, ele é a grávida de Sorocaba. A grávida. Ele é aquela... É uma alusão à barriga 2 vezes no aquela programa. grávida de Taubaté. Fake. E outra coisa, Benjamin, quem vai construir tudo isso? Quem que vai ser o responsável? É isso que não foi falado até agora. A velhinha de Taubaté é uma personagem que foi criada há 40 anos pelo escritor Luiz Fernando Veríssimo. Ele disse que ela era a última pessoa no Brasil, ele falava que o presidente Figueiredo, o último presidente da ditadura,
tinha 40, 50 pessoas que acreditavam nele no final do mandato dele, todas velhinhas. Aí foram morrendo e sobrou uma só, que era a velhinha de Taubaté. O gato dela se chamava Carlos Átila, que era o porta-voz do Figueiredo. E ela era a única pessoa que acreditava no presidente da ditadura, o último Figueiredo. Então o governo planejava tudo para comunicar para a velhinha de Taubaté. Era uma personagem realmente engraçada. Com o final da ditadura, ela desapareceu. Pavão, há uma notícia dessa semana que eu acho muito importante, que é a operação da Polícia Federal, que apreendeu, fez buscas e apreensões na empresa Anidrol, nos sócios da Anidrol, entre eles o influencer com 7 milhões de seguidores, Renato Cariani, pela venda de drogas que são usadas no refino do crack, principalmente, por facções organizadas do crime. O Renato Cariani negou que soubesse disso, mas o delegado da Polícia Federal disse não, ele sabia, todos os sócios sabiam. Paulo, é importante a gente explicar qual é a engenharia desse crime que está sendo investigado. Existe uma empresa absolutamente legalizada que produz produtos químicos, né, para aplicação na indústria química, que esse influencer e seus sócios são donos, não é apenas uma, são, se não me engano, 2 ou 3 empresas. E aqui não estou fazendo nenhum juízo de valor em relação aos suspeitos, porque quem tem que investigar é a polícia, quem tem que julgar é o judiciário. Mas é importante a gente se ater aos fatos. Qual que é a situação que se coloca? Essas empresas de produtos químicos, nos últimos anos, colocaram mais de 60 notas fiscais frias, foram emitidas mais de 60 notas fiscais frias, com vendas a empresas de cosméticos, farmacêuticas, muito grandes, de quantidades absolutamente grandes, vultosas, e todo o processo tinha a produção química, a emissão da nota, a venda e a entrada de dinheiro. Tudo isso com documentos emitidos, valores recolhidos, guias, ou seja... Impostos pagos? Né? Impostos pagos, tudo retinho. O que acontece? Uma dessas empresas gigantes do mercado farmacêutico foi chamada pela Receita Federal por conta dessas emissões, que são, se não me engano, 4, eram 4 grandes e tal. E uma dessas falou, gente, eu não comprei, nós não compramos esse material, esse dinheiro foi pago por alguém que não é nosso, nós não temos nenhuma transação financeira e nunca vimos essa nota fiscal. Foi por causa disso que a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, acenderam a luz vermelha e falou, opa, tem alguma coisa estranha. E aí se descobriu essa operação gigantesca, aparentemente legal, e aí a Polícia Federal deu já informações de que as provas de que todos os sócios sabiam exatamente o que estava acontecendo, a palavra que os policiais federais utilizaram é provas robustas. Então a gente não pode ignorar. O que eu sugiro é que Polícia Federal, Ministério Público Federal, Receita Federal investiguem todas as emissões de notas fiscais de produtores, de quem compra, porque esse assunto de que o crime organizado utiliza instituições de saúde, hospitais e empresas farmacêuticas não é um assunto novo, é que dessa vez houve a comprovação. Então eu sugiro que as autoridades fiscais e policiais façam uma grande auditoria em hospitais, em empresas, emissão de nota fiscal, que façam, porque essa fumaça, se for bem seguida, vai chegar um fogo e a gente vai simplesmente atingir na mosca o crime organizado, porque essa legalização de produtos químicos, faz tempo que a gente ouve que existe. O Benjamin Rodrigues Lopes fala sobre isso depois do intervalo, rapidinho.
Voltando com a opinião litoral, agora é o último bloco. O Pavão, no bloco anterior, analisou a operação da Polícia Federal na empresa Anidrol, que um dos sócios é o influencer Renato Cariani. O delegado Fabrício Galli disse que os sócios, entre eles o Renato, sabiam sim do desvio dos produtos químicos para produção de drogas pelo crime organizado, Benjamin. A empresa que comunicou que não tinha aquelas compras quando foi procurada é uma gigante, é a AstraZeneca. Eu ia começar, eu pensei, por que viés eu ia pegar? Eu ia pegar o viés que o influencer, além de tudo, era um cidadão de bem, apoiador do ex-presidente, tinha vários posts com isso, mas não é por aí que eu quero, não. Eu queria começar dando os parabéns pela inteligência da Polícia Federal, mas não foi inteligência, foi um acidente, foi um incidente que levantou um fio da meada. Você, mas tá de me qualquer ouvindo? maneira, tem o mérito de ter ido buscar o que estava por trás desse fio Teve que o foi mérito levantado. de não querer fechar os olhos, concordo com você. Mas o que Na eu quero... verdade, se descobriu um tapete, muita gente no Brasil inteiro deve estar muito assustada com essa descoberta o da tamanho Polícia da Federal. sujeira que está embaixo do tapete. Nós cansamos de falar aqui, Paulo, e era esse viés que eu queria pegar, que quando a gente fala de roubo de celular, vai atrás de quem compra o celular, quem desmonta, quem vende um aparelho usado baratinho. Não existe mágica nesse mundo. Quando você quer descobrir quem é o traficante da região, olha as contas bancárias que de repente dão saltos. Esta é uma cidade que economicamente não é estagnada, mas fortunas aparecem aqui do dia para a noite. Apartamentos de luxo são vendidos e a gente não vê pessoas morando lá. Quando a gente trata do tráfico de drogas, mas principalmente da produção de drogas, e nós temos um químico na bancada aqui, é a cocaína, é a pasta base que vem da Bolívia, dos países andinos, que é parada pela Polícia Federal. Mas essa pasta base, ela é refinada, ela é produzida com substâncias químicas. E essas substâncias são controláveis, não aparecem do nada. Você não faz isso no fundo do quintal, que nem tem uma série americana que o cara produzia maconha e outras drogas, estava morrendo de câncer. A gente sabe que o dinheiro tem cheiro, tem rastro. E aqui tem rastro. Todos nós que moramos nas cidades, vemos estranhos, grandes instituições de saúde, a gente vê postos de gasolina, a gente vê outras e outras companhias que, no saber popular, têm ligação com o tráfico. O que eu gostaria, e isso era o meu comentário, que a inteligência levantasse esse tapete que tem muita poeira embaixo. Basta olhar um pouquinho. Se quiser, acha. Olha, o país vive há bastante tempo essa tal polarização entre Lula e Bolsonaro, ou entre conservadorismo e progressismo, entre direita e esquerda, como você quiser falar, que, inclusive, inibe o aparecimento de novas lideranças, né, que não sejam atreladas a esses dois semi-extremos, vamos dizer assim, do espectro político. E ontem, os dois líderes deram declarações bastante polêmicas. O presidente Lula, se o ministro Fernando Haddad estivesse sendo fritado, ontem ele tinha jogado óleo. Porque depois do PT, em nota oficial, falar de austericídio, ou seja, associar austeridade fiscal com suicídio, o presidente Lula disse assim: se não tiver déficit zero, se não tiver rigor fiscal, se não tiver lei de responsabilidade fiscal e o país crescer, qual o problema? Disse o presidente Lula, queimando a meta de déficit zero do ministro Fernando Haddad, que agrada muito a todo mundo, tanto quem paga imposto como quem produz no Brasil. E o ex-presidente Jair Bolsonaro ontem também, ele mudou o sobrenome do candidato dele a prefeito de São Paulo. Deixa de ser o Ricardo Nunes, que é o prefeito atual, herdou o mandato do Bruno Covas e não decola nas pesquisas. Hoje foi apresentada uma pesquisa do Instituto Paraná, o favorito, o líder das pesquisas é o Guilherme Boulos, do PSOL, e ele passa a dizer que o candidato dele, do PL, é o Ricardo Salles, que todo mundo lembra que é o ministro do Meio Ambiente, que ficou muito conhecido como ministro da boiada, Pavão. Paulo, vamos lá.
Mas primeiro o Benjamin, vai direito lá, de Benjamin. defesa do Vamos que o Lula falou para o Benjamin. Vamos lá. Eu ia começar brincando com o Paulo que um semi-extremismo é uma coisa meio difícil. Mas eu acho que, coloca bem, ao mesmo tempo... médio... É o mais ou menos. Ao mesmo tempo, na fala do Paulo, também a gente identifica uma coisa interessante. Quando a gente fala com a dificuldade de novas lideranças, o próprio Paulo aponta uma nova liderança. Nós temos o Guilherme Boulos, que está surgindo por aí. Ele não é um petista, ele é um homem de esquerda e que já se apresenta para o futuro. O Lula... Mas está debaixo da asa do Lula, né? Aí você já quer uma liderança totalmente descolada. É difícil. Nós realmente vivemos uma polarização. Vamos dizer, outra visão ideológica, né? Na Argentina nós temos um Milei, que também é outro, mas não adianta. O que eu quero dizer é o seguinte, eu nunca me elegi. Eu concorri algumas vezes, mas nunca ganhei. Mas já trabalhei como secretário por 3 vezes. E eu entendo perfeitamente o sofrimento que o Haddad passa. Porque o Haddad é um ministro que tem que gerir a economia deste país. Tem que pensar em números, tem que pensar em possibilidades. E o presidente Lula é o homem que teve 50% mais 1 dos votos e que tem que sobreviver com um Congresso que é hostil a ele, que hoje está se preparando para tentar derrubar um veto que diminui as isenções trabalhistas, que tentaria reequilibrar o orçamento. É muito difícil essa situação. E entre o choque dos extremos dentro do mesmo governo, a gente tenta caminhar para uma terceira via, um mais ou menos. Nós queremos um reajuste em diversos setores econômicos, gastos do governo, queremos investimento, queremos o túnel, queremos obras pelo país inteiro, mas ao mesmo tempo queremos o déficit zero. Isto é um trabalho não para um presidente da República, mas para um superpresidente. E o ministro, ele é bem escalado e ele tem uma ligação muito próxima com o presidente. Talvez ele esteja sendo frito, mas o óleo está ainda em uma temperatura bem baixa. Paulo, vamos começar pela campanha de São Paulo. O ex-presidente Bolsonaro é presidente de honra do PL. Eu acho que ele está fazendo o óbvio, que é apoiar o candidato que foi o seu ministro da boiada, o seu ministro do meio ambiente, ou da ausência de meio ambiente, enfim, cada um. Mas eu acho que o presidente Bolsonaro ele está sendo coerente. O que ele está sendo incoerente e deixando numa saia justa é o seu pupilo, governador Tarcísio de Freitas, que, acenando abertamente ao atual prefeito de São Paulo e dando seu apoio à reeleição, com essa manifestação do ex-presidente, enfraquece de forma muito visível o atual prefeito de São Paulo e não sei até que ponto vai impulsionar a campanha do Ricardo Salles. Mas Bolsonaro sendo Bolsonaro. Em relação ao atual presidente Lula, ele teve sua noite ou seu dia de Bolsonaro. Quando ele fala o que não deveria falar e se posiciona aquilo que não deveria se posicionar. Traduzindo, na minha opinião pessoal, o atual presidente Lula falou em relação ao Haddad, porque hoje, neste momento, quem está vendo agora à tarde, está tendo a sabatina no Senado para Procurador-Geral da República e para ministro do Supremo Tribunal Federal. Na minha ótica, o presidente Lula fez um comentário que era tipo, desviem o foco, mato no peito e faço. O dia de Bolsonaro é exatamente falar isso, da austeridade fiscal, todo um trabalho que o ministro Fernando Haddad está fazendo, Ministério do Planejamento, Simone Tebet, toda a equipe econômica, Banco Central, está todo mundo se mobilizando e o presidente Lula teve essa fala infeliz, mas que na minha concepção foi direcionada a desvirtuar o foco. Não vejo outra situação. E o PT precisa entender que ele é o partido do presidente, mas que ele não pode mandar no presidente. Acho que está faltando um pouco de azeitamento para o presidente Gleisi Hoffmann em relação aos seus comandados, porque hoje a principal pedra no sapato do presidente não é o bolsonarismo, é o próprio PT. A sabatina, como disse o Pavão, do Paulo Gonet e do Flávio Dino, realmente está sendo conjunta, acontece hoje no Senado, amanhã a gente vai ter o resultado e comentar aqui no Opinião Litoral. Chegamos ao final da edição de hoje, agradecendo
ao Benjamin Rodrigues Lopes, médico, ao Marcelo Pavão, advogado jornalista, agradecendo o trabalho da equipe técnica e de jornalismo daqui do Sistema Costa Norte e agradecendo principalmente a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário, depois do Jornal Litoral, e uma ótima quarta-feira para você que você merece.